No vídeo de hoje você vai aprender como um institucional monta as suas posições, como um grande banco compra os seus ativos, como um institucional desmonta as suas posições, como um grande banco vende as suas posições. Você vai saber o momento exato de quando o institucional está comprando aquele ativo para fazer o preço subir, assim como você vai entender, quando o institucional está vendendo aquela posição para logo depois o preço cair. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre acumulação, reacumulação, distribuição e reacumulação dentro do mercado financeiro. E a única coisa que você precisa fazer é deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui, já não perde tempo e se inscreve aqui embaixo. Beleza? Lembrando que a gente tem um canal gratuito no nosso Telegram, o link vai estar aqui embaixo para você ter um contato mais direto tanto com a Ari quanto comigo lá no nosso grupo do Telegram. E se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse vídeo, dia 15 de janeiro nós vamos lançar a nova turma da mentoria para 2025. Então, se você gosta do conteúdo, se você acha que tem lógica por trás, se faz sentido tudo que a gente fala aqui de forma gratuita no nosso YouTube, provavelmente você vai gostar muito. A mentoria, de fato, vai ser para você. Beleza? Dia 15 de janeiro, não fique de fora, a gente vai fazer o lançamento, então já agenda aí, já deixa o alarme para você não perder. Beleza? Tamo junto, vamos pro vídeo, vamos lá, vamos falar sobre os ciclos de mercado de acordo com Wyckoff, de acordo com Wyckoff, beleza? Vamos entender como que o ciclo de mercado funciona. Por que ciclos de mercado? Porque tudo isso são padrões, tudo isso é o comportamento humano. O movimento do preço, ele é feito através de humanos, né? Teoricamente, por mais que existam os HFTs, os robôs, eles são padrões baseados na mente humana. Então, provavelmente o mercado sempre fez a mesma coisa, desde quando começou, faz a mesma coisa hoje e vai fazer provavelmente sempre os mesmos movimentos, porque isso é uma questão comportamental, é uma questão do ser humano. A gente tem a mesma rotina, a gente tem o mesmo comportamento sempre. E, de fato, os padrões se repetem. Por isso, a gente precisa entender os ciclos de mercado. E para isso, a gente vai, no vídeo de hoje, entender os movimentos de como o player vai fazer os seus movimentos, de acumulação do preço, os seus movimentos de reacumulações do preço, movimento de distribuição do preço e movimento de redistribuição do preço. Beleza? Vamos lá, para a gente começar aqui a nossa aulinha teórica, como sempre. O que a gente precisa entender, tá? A gente precisa entender aqui que dentro de uma acumulação, o preço vai estar numa região de fundo, beleza? Primeiro ponto, não existe acumulação em topo, não existe acumulação em topo. Clinton, faz diferença? Faz, pela ideia da manipulação, da captura de liquidez. Então você precisa ter isso bem fixado dentro da sua cabeça, beleza? Primeiro ponto, acumulação precisa ter, obrigatoriamente, precisa ser em uma região de fundo. Segundo ponto, sempre vai acontecer uma acumulação após o movimento de queda. Então, o preço caiu, você já pode pensar, pode ser uma acumulação, beleza? Como que a gente opera essa manipulação, essa acumulação, desculpa? Precisa manipular a extremidade inferior, beleza? Aqui embaixo tem um desenho bonitinho para vocês. Isso aqui, teoricamente, vai ser um padrão de reversão. A gente, teoricamente, vai estar vindo de um movimento de baixa, vai fazer um movimento de acumulação, para depois o preço subir, como a gente desenhou aqui embaixo. Esse movimento, tá, que eu desenhei para vocês aqui, vai ser um movimento de DBR, significa Drop, Base, Rally. Traduzindo, tá, vai ser um movimento de queda, base, alta. A gente vai ter um movimento de queda primeiro, beleza? Depois vai ter um movimento de uma base, depois um movimento de uma alta. O X da questão, o insight para vocês entenderem o ponto principal, é entender que depois que a gente faz o movimento de queda e a gente monta a nossa base, o que vai determinar para a gente é o nosso movimento de manipulação, é a nossa captura de liquidez, nesse caso na extremidade inferior. Depois que ele faz a captura da liquidez na extremidade inferior, o preço, teoricamente, ele é liberado para subir. Como assim, Clinton? Ele é liberado para subir. O que move o preço são os stops.
é as ordens a mercados, é quando eu não consigo mais negociar. Então, se o meu stop está ali, quando o preço chega, automaticamente eu sou executado a mercado. E é isso que, de fato, faz o preço andar. Geralmente, o stop, tá? Seja um stop de um grande banco ou até mesmo do próprio institucional. Em uma corretora ele vai estar comprado, na outra corretora ele vai estar vendido. Provavelmente a posição vendida dele é a que está no prejuízo menor, né? Ele está no lucro pela posição comprada, ele estopa a posição para poder, né, liberar o preço e estopar outras ordens a mercados para fazer a posição dele comprada ter um lucro maior. Então, de fato, pode ser o mesmo player por duas corretoras diferentes. Beleza? Então, dentro desse caso da acumulação, ponto muito importante, tá? A gente vai entender que está em uma região de fundo, precisa ter um movimento de queda para anteceder, para anteceder o movimento da acumulação, precisa ter um movimento de queda. Então, depois do movimento de queda, a gente tem a manipulação. A ideia, a manipulação na extremidade inferior, como a gente viu aqui, e entender que o preço vai sair de um movimento de baixa para iniciar o movimento de alta. Beleza? Então, esse é o padrão da acumulação. Perfeito? Segundo ponto, uma reacumulação. Como que a gente vai identificar a reacumulação? A reacumulação, geralmente, ela vai ser uma região intermediária do preço. Qual que é a diferença da reacumulação para a acumulação? A ideia da acumulação que a gente viu aqui agora significa o quê? Se o preço caiu, teoricamente o preço está mais barato. Se o preço está mais barato, é interessante para o player acumular as suas posições. Depois que ele acumula as suas posições, o preço sobe. Beleza. O que significa isso? Significa que provavelmente o preço médio dele vai estar próximo dessa região. Só que ele não conseguiu comprar aquilo tudo que ele queria. Como ele não conseguiu comprar tudo que ele queria, ele precisa fazer uma reacumulação do preço. Ele precisa reacumular mais posições. Exemplo, ele precisava comprar 1 bilhão e ele comprou apenas 500 milhões. Então ele precisa comprar mais 500 milhões para terminar de montar toda a sua posição. Beleza? Então, dentro dessa reacumulação, a gente vai entender que o preço já não vai estar mais numa região de fundo, ele vai estar em uma região intermediária. O movimento de reacumulação vai acontecer após o movimento de alta. Então, depois que o preço subiu, a gente vai entender que é uma reacumulação e não mais uma acumulação. Beleza? Como que a gente pode operar isso? A gente vai, presta atenção nesse macete, tá? Nesse detalhe. A gente precisa da manipulação da extremidade inferior, a manipulação na extremidade inferior, assim como também na acumulação. Dentro do desenho a gente consegue ver aqui perfeitamente. Inclusive isso aqui é um padrão de continuidade. O player acumulou, liberou o preço para subir, logo depois ele reacumula para liberar o preço para subir mais uma vez. Esse padrão, né, vai ser conhecido como RBR, que significa Rally Base Rally, traduzindo movimento de alta, uma base e uma nova alta. Beleza? Seria mais ou menos esse desenho que eu trouxe para vocês. Um movimento de alta, logo depois ele faz o movimento de uma base. Perfeito. O X da questão que a gente já conseguiu entender é a manipulação na extremidade inferior, no caso da reacumulação, para depois ele liberar o preço mais uma vez para fazer um movimento de alta. E aí a gente vai ter o nosso rally, o nosso base, né? E o nosso rally mais uma vez. Rally, base, rally. Uma alta, base, alta. Beleza? Então, esse é o conceito da reacumulação. Os quadrinhos, tá? Eles vão seguindo aqui, um pelo outro, para tentar ficar o mais fácil e o mais didático para vocês. Lembrando, tá? Que se você tá tendo, Clinton, não tô entendendo nada, assisti o vídeo, assisti 1, 2, 3 vezes, não entendi. Vai no nosso canal do Telegram, lá é gratuito. Beleza? Pode ir lá tirar a sua dúvida, perguntar. A gente sempre vai estar lá à disposição de vocês para responder sobre qualquer dúvida relacionada ao conteúdo que a gente traz aqui no YouTube. Isso é um diferencial que a gente faz, né? A gente traz o vídeo no YouTube e já tem o canal do Telegram para poder explicar para vocês de forma gratuita sobre qualquer dúvida que você possa ter dentro aqui do YouTube. Se você quiser também, pode me mandar aqui uma mensagem no meu Instagram, tá? @clinton.oliveira, ou no Instagram da Ari, @arianeoliveira. Beleza? E se você quiser ainda assim algo mais profundo, um contato melhor ainda, provavelmente vai ter que ser dentro da nossa mentoria. Dia 15 de janeiro é o nosso lançamento. Se você quer ficar mais afiado ainda, né, dentro do mercado e dentro desses conceitos, não pode ficar de fora da mentoria de 2025. O lançamento vai ser 15 de janeiro. Beleza? Então, esse seria o nosso movimento de reacumulação do
preço. Tranquilo? O próximo passo, a gente vai ter a distribuição. É um ciclo. De fato, o movimento do preço faz sempre a mesma coisa. O que a gente precisa entender? A gente vai entender que, no caso da distribuição do preço, né, a gente vai entender que o preço está em região de topo. O preço já fez um movimento de alta, ele já está caro. E como que a gente vai entender? Então, se está em região de topo, a ideia é que seja após o movimento de alta. O preço já subiu. Então, se ele subiu, ele vai estar numa nova base. E essa base a gente vai operar como? Entendendo a manipulação na extremidade superior, como a gente fez aqui no nosso desenho. E isso aqui também vai ser o padrão de reversão, teoricamente, de alta para baixa. Então, de cara, eu já consigo entender. Clinton, então após o movimento de alta, eu já consigo entender que eu tenho dois padrões. Ou um padrão de reacumulação, ou um padrão de distribuição, perfeito? Isso. Então, toda vez que tiver um movimento de alta no gráfico, montar a base, você vai pensar, já sei, o Clinton disse lá no vídeo dele do YouTube que vai ser uma reacumulação ou vai ser uma distribuição. Ou o player não terminou de comprar tudo e quer comprar mais, ou o player já terminou de comprar tudo, já está no lucro e precisa zerar as suas posições. Como que eu vou saber isso? A manipulação provavelmente vai ditar. Se manipular a extremidade inferior, é uma reacumulação. Se manipular a extremidade superior, provavelmente é uma distribuição para o preço cair. Ou vai ser um padrão de continuidade, ou vai ser um padrão de reversão. Beleza? Ficando claro até agora? Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo. Se você está gostando do conteúdo, se você não gostou, se você tem alguma dúvida, também pode deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? E o último padrão, né, o último ciclo e não menos importante, é o nosso padrão de redistribuição. O que significa isso? Ele também vai se encontrar dentro de uma região intermediária, ele não vai ter necessidade de estar numa região de topo. A gente entende o quê? Que ele vai acontecer após o movimento de queda. Então, depois que o preço caiu, opa, Clinton, então a redistribuição você está me falando que é após o movimento de queda, assim como a acumulação? Perfeitamente. Da mesma forma que a gente pensou, né, que a gente raciocinou que após o movimento de alta a gente tem uma reacumulação do preço ou uma distribuição do preço, após o movimento de queda, eu vou pensar o quê? Eu vou ter uma acumulação do preço, né, para ter um padrão de reversão, ou eu vou ter um padrão de continuidade, que pode ser uma redistribuição. E o que vai me ditar isso? Provavelmente, né, a nossa manipulação na extremidade superior. Se manipular na extremidade superior, como a gente viu aqui no nosso desenho, se manipular na extremidade superior após o movimento de queda, montou a base, manipulou a extremidade superior, provavelmente é o padrão de continuidade do movimento de baixa. Até marquei vermelhinho aqui, para a gente ter o nosso drop, base drop. Se manipular a extremidade inferior, a gente vai ter o nosso drop, base rally. Beleza? Lembrando, tá? Só pincelando. Esse aqui é o rally, base rally, que é o nosso movimento de alta, base alta. Dentro da distribuição, a gente precisa ter o movimento de alta, que é o nosso rally, né? O nosso rally. Logo depois, a gente vai montar a nossa base. Manipulou a extremidade superior da nossa base, então a gente entende que o próximo movimento é o movimento de drop, é o movimento de queda. Movimento do nosso RBD, Rally Base Drop. Alta, base, queda. Beleza? Então, esse seria o nosso cenário, para a gente entender o movimento de acumulação, reacumulação, distribuição e redistribuição do preço, tá? Do player. Então, só pincelando, só conferindo aqui com vocês, repaginando tudo, a gente tem primeiro movimento de acumulação, o preço caiu, o player acumulou, liberou o preço para subir. Logo depois, teoricamente, não terminou de comprar tudo, então ele monta uma nova base. Se manipulou a extremidade inferior, provavelmente é um rally, base rally, um movimento de alta, um padrão de continuidade do movimento. Logo depois que o preço subiu, ele montou uma base. Se ele manipulou a extremidade superior dessa base, provavelmente a expectativa é que o preço caia. A gente vai ter o nosso rally, base drop, o nosso movimento de alta, base e queda. Depois que ele faz o movimento desse drop, né, a gente entende que é um movimento que antecede ao movimento de queda. Então eu tenho um padrão de acumulação ou de redistribuição. Manipulando a extremidade superior, a gente vai entender que tem um padrão de continuidade e o movimento vai ser de queda. Vai ser o nosso drop, base drop. Beleza? Tudo certo até aqui? Lembrando que se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários ou deixa lá no nosso canal do Telegram. O canal é gratuito. Pode ficar à vontade, a gente está lá
disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tanto aqui no YouTube, falando também sobre qualquer ativo que vocês queiram. A gente manda os estudos dentro da nossa leitura, os pontos de interesse dentro da nossa visão, sempre de forma educacional, beleza? Então é isso. Vamos agora para o gráfico para a gente entender alguns exemplos. O primeiro movimento que a gente conseguiu enxergar ali é o movimento de drop, base, rally. Então a gente tem um movimento de drop, que seria esse movimento, o movimento que é a nossa base, perfeito, e a gente tem logo depois o movimento que é o nosso rally. Então, como que eu sabia que seria o nosso rally? Porque provavelmente esse aqui é o nosso movimento da nossa referência. E isso aqui foi a nossa manipulação, exatamente como a gente viu no nosso movimento teórico. Então a gente teve o movimento de drop, que seria esse movimento, o movimento da nossa base, a manipulação na extremidade inferior da base e logo depois o preço subiu. Então isso aqui foi um Drop Base Rally, um DBR. Beleza? Outro exemplo. Depois do nosso Drop Base Rally, a gente teve o quê? A gente viu no nosso estudo lá, na nossa teoria, né? O nosso movimento de RBR, que é o nosso Rally Base Rally, um padrão de continuidade do preço, um padrão onde o player reacumulou. Voltando aqui, a gente consegue entender que após o movimento, deixa eu aumentar aqui para vocês. Após o movimento de queda, tá? Voltando no exemplo da acumulação, após o movimento de queda, eu já entendo que o player provavelmente ele vai redistribuir, na verdade, ou vai acumular. Como ele manipulou a extremidade inferior do preço, né? Como ele manipulou a extremidade inferior, a probabilidade maior é que o preço faça o movimento de alta, tá? Então, primeiro macete, entendi que o preço caiu, já sei que é redistribuição ou acumulação. Manipulou a extremidade superior, se ele tivesse manipulado, seria uma redistribuição. Como ele manipulou a extremidade inferior, beleza, aqui dentro dessa região, provavelmente a gente vai interpretar que era uma acumulação do preço para ele fazer a reversão desse movimento de baixa para alta. Beleza? Seguindo o modelo, então a gente tem um movimento, né, a gente fez um drop, base, rally, um movimento que teoricamente seria um primeiro movimento de alta. Logo depois, a gente tem um movimento que seria um rally, base rally, um movimento de alta, que seria esse movimento de alta. O que eu posso fazer? Traçar as minhas máximas, traçar as minhas mínimas. Manipulei a extremidade superior manipulei a extremidade superior ou eu manipulei a extremidade inferior? Nesse caso, a gente manipulou a extremidade inferior do preço. Se a gente manipulou a extremidade inferior do preço, a probabilidade maior é que a gente dê continuidade a esse movimento. O movimento de rally, base, tudo isso aqui foi uma base e para liberar o preço, para ele fazer um novo rally, uma nova alta, um movimento de rally, base, rally. Beleza? Pela manipulação na região do fundo. Quando a gente consegue desenhar aqui, ó, seria pegar as mínimas, né, e as máximas. Quando eu estico aqui, fica o movimento praticamente perfeito. Inclusive, isso aqui, né, foi a nossa manipulação a favor de todo esse movimento. Então, macete. Clinton, vim de um movimento de alta. Então, você já sabe que é um movimento de distribuição para o preço cair, certo? Ou um movimento de reacumulação para o preço subir. Manipulou a extremidade inferior, expectativa é que o preço suba. Beleza? Rally, base, rally. Depois que o preço subiu, certo? O que a gente pode entender? Se o preço subiu, a gente tem a ideia agora que seria um movimento de distribuição. A gente sabe que o movimento, teoricamente, seria um movimento de alta. E aqui eu estou mostrando para vocês, eu mostrei o mini índice, seria B3, né? Mostrei o dólar, também seria B3. Agora eu estou mostrando no Bitcoin e depois eu vou mostrar para vocês no euro contra o dólar, justamente para mostrar que funciona em qualquer mercado. Não é que funciona em qualquer mercado, são pessoas operando qualquer mercado, é o comportamento humano. Então, de fato, eu estou pegando um ativo de cada mercado para mostrar para vocês que a leitura serve. Se você opera só Forex, serve para você. Se você opera só cripto, serve para você. Se você opera só ações, serve para você. Se você opera só futuros da B3, também serve para você. Qualquer gráfico que tenha o movimento do preço, a leitura vai ser exatamente a mesma, vai ser exatamente igual. Beleza? Seguindo o nosso modelo, né? A gente vai ter aqui dentro do cenário, né, um movimento, nesse caso, um movimento de alta. Se isso aqui foi um movimento de alta, o que eu preciso entender? Eu fiz o rompimento do último topo. O que eu tenho agora? Opa, antes de um movimento de alta, eu só vou ter, nesse caso, uma reacumulação ou eu vou ter uma distribuição do preço. O que eu consigo fazer?
traçar aqui o meu quadrado. Quando eu traço aqui o meu quadrado, né, as minhas máximas, eu tenho esse movimento de alta que antecedeu, deixa eu voltar, esse movimento de alta que antecedeu, e eu tenho a minha manipulação na minha região de extremidade superior. Se a manipulação for na região de extremidade superior, a probabilidade maior é que o preço faça um movimento de queda, gerando assim o nosso Rally P Base Drop, o nosso RPD, Rally Base Drop. Tá vendo que eu tô indo no caminho para vocês, seguindo o modelo? Logo depois no Bitcoin a gente até consegue ver mais uma vez, tá? Um movimento de drop, que é o próximo movimento que a gente vai enxergar. Aqui provavelmente, né, seria o nosso movimento da nossa manipulação. E aqui ele faz o movimento de uma redistribuição do preço. Ele faz o nosso drop, base drop dentro do Bitcoin, porque ele manipulou a extremidade superior. Estão vendo que as mínimas aqui estão iguais? E aqui a gente teria a manipulação próximo dessa região do Doji. Então isso aqui seria uma redistribuição do preço. Para ficar mais claro ainda o movimento de redistribuição, eu vou mostrar para vocês aqui dentro do S&P 500, para mostrar também mais um ativo, além de todos esses que a gente já viu, né? Então, tanto no S&P 500, a bolsa mais importante do mundo, talvez o gráfico mais importante do mundo, né? As 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. Então, na bolsa, né, dos Estados Unidos. Então, o que a gente consegue entender? Aqui é um movimento de queda. Se isso aqui for um movimento de queda, opa, o Clinton já me ensinou. Se é antes de um movimento de queda, tive um movimento de queda. Então, agora o player vai estar redistribuindo ou ele vai estar acumulando. Beleza, vou traçar as minhas máximas e as minhas mínimas. Quando eu traço, a minha máxima está aqui, as minhas mínimas estão aqui. Opa, a manipulação foi na extremidade superior ou foi na extremidade inferior? Na extremidade superior. Se foi na extremidade superior, eu vou entender que isso aqui é um drop, isso aqui é uma base, a manipulação na extremidade superior para fazer o novo drop. Então, isso aqui foi um drop, base, drop. Um movimento de queda, base, queda. E assim a gente encerra, né, os 4 ciclos, exatamente uma coisa depende da outra. O movimento dentro do gráfico, né, mais uma vez, é o comportamento humano. Só para a gente encerrar, tá? Tudo que a gente falou aqui no nosso vídeo foi exatamente isso aqui. Então, grave essa aulinha, né, grave esse modelo, fixa bem, quem quiser tirar uma foto, tirar o print, pregar aí ao lado do computador para estudar, eu acho que vale muito a pena, beleza? Então é isso, se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, se você quer se aprofundar mais, ter um conhecimento um pouco mais avançado, não esqueça que dia 15 de janeiro nós teremos o lançamento da nossa mentoria para 2025, beleza? O link da lista de espera vai estar aqui embaixo, já se inscreve para não perder nada e para não ficar de fora, beleza? Tamo junto, grande abraço, um beijo e fui!